Então, continuando a nossa aula aqui improvisada, né? A número 2 aí. A fração represente a fração correspondente nas figuras. Então você tem a fração 1/4, né? Então você tem que dividir na metade da metade, que a gente já viu na atividade anterior, que 1/4 corresponde a 25%. Então peguem a régua, tenta dividir certinho aí, ó, no meio, certo? Tenta dividir bem no meio certinho. Aí, ó, divide em 4 pedaços, que o denominador é 4, 4 pedaços iguaizinhos, certo? Se tiver um compasso aí, fica até melhor, 4 ângulos de 90 graus aí. Então, cada pedacinho vai ser 1/4. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. É o inteiro. 4 dividido por 4 dá o inteiro todo. Então, só pinta uma partinha aí, certo? Aí você vai pintar só uma partinha aí, certo? Pronto, pode ser qualquer uma das partes, certo? Ficamos aí representado, né? A representação figural, 1/4. A outra é 2/3, tem que dividir a pizza em 3 pedaços iguaizinhos. Lembrando que a circunferência tem 360 graus, certo? Se eu dividir ao meio aí, eu sei que daqui até aqui vai ter 90 graus o ângulo reto. 360 graus dividido por 3 dá 120 graus. Você pode até usar o transferidor aí, né? Pensando aí no meio, no centro da circunferência, mais ou menos, né? Medir aí 120 graus, certo? Mais ou menos aqui, para ficar mais ou menos só, né? Aqui e daqui até no 120 também. Pronto, dividimos mais ou menos em 3 pedaços iguaizinhos aí, ó. Unindo esses 3 pontos, aí vamos tentar dividir a pizza em 3 pedaços iguais. Não pode ser diferente aí. Dividindo a pizza em 3 pedaços iguais aí, mais ou menos, né, aproximadamente. Uma diferencinha sempre dá. Você tem o que? Cada pedaço 1/3. Então é só pintar um pedaço aí. Um pedaço não, 2 pedaços, porque é 2/3. Então você pinta 1/3 e 2/3, certo? Já na próxima, ele pede para você, denominador 6, vai dividir essa barra de chocolate em 6 pedaços iguaizinhos e pintar 4, que é o numerador. Primeiramente, se tiver uma régua em mãos aí, você pode ver o tamanho que tem essa figura aí. Tem 4,5 centímetros. Dividido por 6, 4,5 dividido em 6 aí, igual às casas, né? Por 6, uma casa decimal aqui, então tem que pôr uma aqui. Não tem, some com a vírgula e divide normalmente. Então fica 45 por 60, certo? Se tiver uma calculadora, pode usar 4,5 dividido por 6. 4,5. Então não dá para dividir por 60, né? Você põe 0, e acrescenta 1 lá no 400, fica 450, né? Que vai dar 7 vezes 0, 0, 7 vezes 6, 6 vezes 7, 42,
né? 42. Para 45, 3. Acrescenta novamente e fica 300 por 60, 5. 0,75%, 4 sextos. Por quê? 4 sextos não, ela é uma fração redutível, dá para simplificar em cima e embaixo por 2. 4 por 2, 2. 6 por 2, 3. 4 sextos. 4 sextos. Certo? Então lá como deu 0,75%, é mais ou menos 0,8 centímetros cada um. 8 milímetros cada pedacinho aproximadamente. Então, ó, aqui vai dar 0,607. Com 0,7, 1,6 praticamente. Com 0,7, 0,75, 1,5, 2,25, 3, 3,75 e 4,5. Dividiu aí certinho, pá, 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 pá. Dividimos em 6 pedaços, certo? 6 pedaços e vamos pintar o que? Apenas 4. 1, 2, 3, 4. Olha aí, 4 sextos, eu falei que é a mesma coisa que o que? 2 terços. Que 2 terços você sabe que é, né? Se dividir 2 por 3 aí, vai ser 0,6666. É dízima periódica, 66% da figura. Já na próxima é 2 terços, então você vai dividir em 3 pedaços, que é o denominador, e pintar apenas 2. Então também verifiquem o tamanho da figura, né? Se você colocar aí, você vai ver que também tem 4,5 dividido em 3 vai dar 1,5 cada pedaço. Então você põe 1,5 mais 1,5, 3 mais 1,5, 4,5, certo? Divide em 3 pedaços iguaizinhos. Poderia dividir na horizontal também. Estou dividindo na vertical. Mas poderia ser na horizontal, tanto faz. Certo? Aí aqui você dividiu em 3 pedaços iguais e vai pintar apenas 2. Reparem aí, né, que não é igualzinho, mas a fração é correspondente à mesma da letra C, 2 terços. Já na letra E, nós temos aí, ó, um quadriculado. Se você contar aqui embaixo, você tem 3, 6, 8 quadradinhos. Daqui até aqui. Certo? Você vai pintar metade dessa figura. Pode ser metade de cima, metade de baixo, metade do lado, metade. Quanto que é metade dessa figura? Tem 3, 6 de altura. Daqui até aqui tenho 6 quadradinhos. Então, 6 por 8 ou 8 por 6, 6 vezes 8 dá 48 quadradinhos. Certo? Então, se eu tenho 48, a fração corresponde a meio, eu vou pintar metade
eu vou pintar 24 quadradinhos. Então eu pinto 24. Pode ser assim, pode ser na ordem que você quiser. Se você pintar 24 quadradinhos, você está representando um meio deste inteiro. Você está representando 50% deste inteiro. Se tem 8, né, assim, eu vou pintar 4. Se eu fosse pintar na vertical, tem 6 de altura, eu pintava as 3 linhas de cima. Por quê? 4 de 6, né, 24. E 3 de 8 também seria 24, certo? Correto? Pintamos aí então a metade da figura, um meio, 50% da figura. 50% da figura, certo? Já na outra é 1/6 disso tudo. Mesma ideia, você vê quantos quadradinhos você tem no inteiro todo aí, ó. 3, 6, 8 de largura aqui, de base, de comprimento, vamos supor. E aqui de altura você tem 6. Ó, é a mesma coisa, né? 6 de altura e 8 vai dar 6 vezes 8, 48 também, certo? Só que agora é 1/6. Vou dividir em 6 grupos de quanto? 48. 6 vezes 8 vai dar 48 quadradinhos no total. Como que ele quer 1/6 disso? Basta você fazer 48 vezes 1/6, ou 48 dividido por 6, certo? 48 dividido por 6, você sabe que é 8 quadradinhos. Você sabe que é igual a 8. Então é o total de quadradinhos que você vai pintar, certo? Metade se dividir em 4, você tem 8, você quer 1/6, você pintaria quanto? Se der assim, você tem 6 linhas, já está dividido, você pinta uma linha só. 8 quadradinhos. Cada linha vai ser o quê? 1/6, certo? Então, olha aí como fica. Poderia ser de outra forma, pintando 6 quadradinhos, 8 quadradinhos, está correto. E aqui na última, na G, 1/4. É a metade da metade. Vou dividir em 4 pedacinhos iguais. A metade da metade, 1/4. Aqui eu nem preciso contar, mas se eu quisesse contar, 3, 6, 8 por 6, 48. Como é 1/4, 48 vezes o quê? 1/4. Ou seja, 48 dividido por 4, que é 12 quadradinhos. Corresponde a metade de 48, que é 24, e a metade da metade, que é 12 quadradinhos. 1/4, poderia pintar qualquer uma dessas aqui, certo? Beleza. Então, para a próxima aula, vocês já vão fazendo esta próxima atividade aqui, a número 3. Transformar as frações em números decimais. Para isso, utilizar a calculadora.
e realizar os cálculos aí. Certo? 1 dividido por 2, né? Você tem a escrita, a representação fracionária, aqui está na forma de divisão, porque toda fração é uma divisão. Então, ponho 1 em cima, 2 embaixo. A escrita por extenso, na língua materna, da representação fracionária, né? Que é o quê? 1 meio. Certo? Aqui a representação decimal, que vai ser 0,5, e a escrita por extenso na linguagem materna da representação decimal. Como nós lemos 0,5, é o que? 5, uma casa depois da vírgula, 5 décimos. Se fosse duas, seria centésimos, milésimos, décimos de milésimos e assim por diante. Então aqui você tem 1 dividido por 2, forma fracionária, meio, ou 1 meio. Escrita por extenso, da forma fracionária, 1 meio. Forma decimal, 1 dividido por 2, você faz na calculadora, dá 0,5, ou pode ser na mão, ou R$1 dividido para 2, 50 centavos. É a mesma coisa que 0,5, certo? Mas, matematicamente falando, a leitura é 5 décimos. 0 unidades e 5 décimos. Mas só colocamos, como é 0 unidades, 5 décimos. Próximo seria 1 quarto. 1 em cima, 4 embaixo. Como se lê? 1 quarto. Representação decimal. Divide 1 por 4, 0,25. Leitura por extenso do decimal, 25 centésimos, porque é 2 décimos e 5 centésimos. Posso escrever também, mas o mais correto, 25 centésimos. E vai fazendo até no 25 dividido por 1000, certo?